Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast de Filosofia Pop. Este nosso episódio número 231, recebemos novamente a professora Silvana Ramos, nossa convidada em março de 2023 para falar de Gilda de Mello e Souza, mas agora para uma conversa em que o ponto de partida é o livro Ensaio sobre Democracia, Descrição de um Corpo Despedaçado, obra que já chega à sua segunda edição, lançada o ano passado. A partir da leitura e das reflexões inspiradas em Claude Lefort, discutimos a democracia como espaço de indeterminação, um corpo aberto a disputas e interpretações. Ao longo do diálogo, transitamos entre filosofia, política e sociedade, explorando como essas ideias se conectam aos desafios contemporâneos e às urgências democráticas no Brasil e no mundo. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nossos canais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Seu apoio faz toda a diferença. Vamos então para a nossa conversa com Silvana Ramos sobre democracia. Hoje recebe novamente a professora Silvana Ramos, direto de São Paulo. A gente já conversou com ela em março de 2023, um episódio muito interessante sobre a Gilda de Mello e Souza. E hoje a gente vai conversar sobre o livro Ensaio sobre Democracia, Descrições de um Corpo Despedaçado. Nosso mote da conversa é esse livro. E o livro ele tem toda uma descrição dessa ideia de democracia, dialogando com Claude Lefort. E o Claude Lefort tem essa ideia da democracia como uma indeterminação, um corpo despedaçado, né? O livro tem 4 partes. A primeira parte trata de democracia e a quarta parte trata de filosofia. Eu queria perguntar sobre essa ideia de democracia e a ideia de filosofia numa convergência a partir dessa ideia de um lugar que é vazio, que você cria essa perspectiva não é porque de uma espécie de abertura para a reconstrução desse espaço da democracia e da filosofia também. Dá para dizer que tem uma continuidade entre essas duas coisas? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Marcos por esse espaço aqui da Filosofia Pop, que é super importante para a divulgação e para o debate mesmo a respeito da filosofia, né? A gente fez uma conversa em 2023 sobre a Gilda de Mello e Souza, que foi super bem recebida. Eu tive um retorno, assim, maravilhoso das pessoas interessadas pela Gilda, etc. Então, para mim foi super importante. E estou te dando esse feedback para você saber que essas coisas que a gente faz aqui atravessam e vão para espaços que a gente nem espera. Isso por um lado. E, por outro lado, estou muito feliz de estar aqui falando desse livro sobre democracia, né? Esse livro, ele é resultado de 10 anos de escrita, né? Não foi um livro que eu escrevi assim imediatamente. Foi um livro que eu comecei a escrever lá na preparação do meu concurso para me tornar professora da USP. E naquela ocasião, né, para quem já passou por concurso ou está passando, boa sorte, a gente faz os concursos e os pontos eles abrangem muita coisa para além daquilo que a gente estudou. Então, passar por concurso é passar por uma epopeia de estudos, de pesquisa, de formular, né, aqueles pontos de um jeito que faça sentido para a gente. Então, a formulação dos pontos, não só para esse concurso, mas para os outros que eu fiz também, serviu de ocasião para eu fazer uma releitura dos autores da filosofia política, né? Então, eu li os clássicos de novo, né? Li alguns que eu não tinha lido com tanta atenção, e, ao mesmo tempo, estava acontecendo, assim, no Brasil, o início desse novo período histórico da nossa democracia, que eu considero que se deu em 2013 com as jornadas de junho. As jornadas de junho aconteceram de uma maneira muito intensa aqui em São Paulo, simultaneamente em várias partes do país, né? Mas eu acompanhei
de pertinho, aqui da minha janela, porque as manifestações, eu moro aqui em Pinheiros, e as manifestações passam aqui perto, né? Aqui é rota de manifestação. E essa era a situação do começo da escrita desse livro, né? Eu estudando os clássicos da política e acontecendo essa efervescência toda no país que vai se desdobrar em vários acontecimentos que marcam aí a escrita do livro, né? O impeachment da Dilma, a eleição do Bolsonaro, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? Todo esse quadro de muita efervescência e, portanto, de muita indeterminação, né? Em que, ao mesmo tempo, eu estudo os conceitos e fico pensando, né? Que sentido faz a gente falar em corpo político hoje em dia, né? Que sentido faz pensar em lei, em constituição, em contrato social, em cidadania, em luta por direitos humanos, né? Todos esses conceitos, de certa forma, eles sofreram, no meu trabalho de escrita e de estudo, uma espécie de epoqué, no sentido clássico desse movimento. O que é o movimento da epoqué? É um movimento de suspensão do juízo, ou seja, eu suspendo o valor de alguma coisa, né? Não porque eu acho que ela não tem valor, mas para dizer qual é o valor. O que é que isso quer dizer, né? Então, a ideia de pensar a partir de uma suspensão de juízo, ou no contexto de uma epoqué, ela é uma ideia que me serviu muito como uma luva, assim, para eu pensar a política nesse momento histórico. Então, eu tenho que dizer que esse livro ele é enraizado nesse momento histórico. Ele não é, o leitor, a leitora vão encontrar uma discussão sobre os termos clássicos da filosofia antiga, da filosofia moderna, né, desde as noções clássicas, né, da cidadania, da Assembleia do Povo, o papel da palavra, até a representação política, o contrato social, enfim, tudo isso vai ser discutido no livro e apresentado dentro do possível, né? Tentei ser o mais generosa possível no livro, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo um debate sobre o momento em que nós vivemos, né? E acho que é um momento em que não faz sentido você ser dogmático se você quer fazer uma filosofia política, porque o dogmatismo, né, o fechamento, a tentativa de fechar o corpo político e o corpo das ideias é exatamente aquilo que nos sufoca nesse momento, né? E é exatamente o que é insustentável, porque ao mesmo tempo que você tem uma formatação muito rígida de uma determinada posição, você tem a oposta se colocando ali, né? E, na verdade, se eu quero pensar o corpo como um todo, eu tenho que pensar esse corpo, é um termo que eu uso no livro, né, como um corpo fissurado, um corpo despedaçado e, portanto, um corpo agônico, né? Não é um corpo... E aí eu estou falando de corpo, eu que sou uma fenomenóloga, que escreveu sobre Merleau-Ponty, que tem toda essa trajetória de investigação sobre corpo, mas, ao mesmo tempo, corpo político é um conceito clássico da filosofia política, né? Que define o corpo político. Então, essa imagem, essa metáfora, ela tem muitas camadas de significação e de formulação conceitual na filosofia política. Então, eu retorno a ela, mas para dizer, em termos modernos, né, no que o Lefort chama de moderno, o Merleau-Ponty também chamava isso, né, o que acontece depois das revoluções do século XVIII, né, quando a cabeça da monarquia absoluta cai e o corpo se mostra uma construção humana, e não tem mais a sua fundação divina. Quando isso acontece, a gente tem uma experiência de indeterminação do lugar de cada um na sociedade, a experiência de uma luta aberta, né, entre elementos do corpo que estão em relação contraditória, muitas vezes, né, e irresolvível. Por isso que a situação é agônica, né? Ela é conflituosa, mas, ao mesmo tempo, não tem a perspectiva de uma solução, né? As soluções são sempre negociações precárias que duram um determinado tempo. Então, esse corpo é constitutivamente fragmentado, né? Bom, isso é o que me ajuda a pensar a experiência política moderna, que faz todo sentido, porque a gente está num momento agudo disso, não é? A gente não está num momento de, nossa, olha que calmaria, não sei se a gente vai viver isso, viu?
talvez as próximas gerações, de calmaria, porque a nossa experiência até agora de corpo político é sempre uma experiência da contingência, da indeterminação. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, me serviu para pensar o corpo político, mas também está inteiramente conectada à discussão contemporânea sobre o cânone em filosofia, né? De repente, a gente olhou para essa coleção Os Pensadores, que eu acho que ela é emblemática, né? Para a gente entender como é que se formou a nossa primeira biblioteca de filosofia em português, né, moderna. Então, a gente formou uma biblioteca branca, masculina, europeia, e de repente a gente olha para ela e fala, não, né? Não é só isso, né? Não é só isso. Então, todo esse debate sobre o cânone, eu acho que é um movimento de epoqué, né? Não é simplesmente vou jogar essa biblioteca fora, não é isso, né? Não é isso. Mas é olhar para essa biblioteca e não mais canonizá-la. Não dizer, amém, é isso mesmo, não posso questionar nada do que eles dizem. Não, é, de repente, realmente fazer um trabalho crítico de leitura desses textos. E o que significa crítica no sentido mais fundamental? É encontrar os limites de uma formulação, né? Entender que ela tem fissuras, que ela pode ser discutida, portanto, né, de maneiras mais bem-sucedidas ou menos, né? Tem debate que você fala, não, esse debate aí não leva a lugar nenhum, esse é fraco. Nossa, essa pergunta é muito boa. Enfim, aí você entra no campo do debate. A epoqué, ela abre, de fato, eu falo algumas vezes eu uso isso, eu sei que é exagerado, mas é muito inspirado no Bento Prado Júnior, né? Essa ideia de que você tem um campo transcendental que de repente se abre, né? Que de repente eu tenho um campo em que eu posso discutir. A partir do momento em que eu não aceito mais aquela história da filosofia como um dado e só pode ler isso, não pode questionar, a partir do momento em que eu deixo a minha leitura ser filtrada pela própria experiência que eu tenho daqueles conceitos, eu abro um novo campo do fazer filosofia, né? E eu acho que o meu livro faz isso, às vezes de melhor forma, às vezes nem tanto, mas é um esforço intelectual nesse sentido, de fazer uma filosofia a partir de uma posição de epoqué, né? Eu discuto, explico no livro, tá? Para quem for ler, que a noção de epoqué, ela tem uma história, ela começa lá nos antigos, né? Com um sentido principalmente epistemológico, eu digo, porque é uma autopreservação de cair na cilada do dogmatismo, né? Você sempre que se põe uma posição, né, uma tese, você pensar se não há a mesma possibilidade de sustentar o contrário. E aí, o que o cético faz, né? Diante da impossibilidade de ter um argumento forte o suficiente para decidir por um lado ou outro, ele suspende o seu juízo e assim discute as teses, mas sem adesão, sem aderir dogmaticamente a nenhuma, né? Isso tem uma dimensão epistemológica, isso é muito claro no Sexto Empírico, porque ele vai dizer que, pergunta para ele, tá bom, mas e quando você tem que tomar uma decisão prática, né? Você tem que tomar uma decisão, não dá para ficar o tempo todo com o juízo suspenso. Em relação às ideias, sim, teoricamente sim, mas e na prática? Aí ele responde, não, na prática eu sigo os costumes, né? Na prática eu sigo os costumes, sigo a lei, sigo o que a maioria fala, né? E aí, isso para mim sempre foi muito chocante, assim, porque no momento em que a epoqué poderia ter uma dimensão grande, né, de dizer agora que eu estou com juízo suspenso, que eu estou pensando em termos de epoqué, como é que eu tomo uma decisão prática, né? Como é que eu construo isso? Não, aí segue os costumes. Eu falei, não, isso para mim sempre pareceu insuficiente, né? E aí eu fui estudar vários céticos e tal. A fenomenologia recupera a noção de epoqué, né? Porque a descrição fenomenológica começa exatamente com uma suspensão do juízo em relação à existência ou não do mundo, né? Para que se torne possível fazer uma descrição da experiência fenomênica. Então, também a fenomenologia opera em epoqué. Agora, o que ficou claro para mim era que essa experiência da epoqué tem uma dimensão ético-política.
E é essa dimensão ético-política que a leitura do Lefort, em certo sentido, a leitura das autoras que são muito presentes no livro, né, a Mariana Chauí, a Beatriz Nascimento, etc., essa dimensão ético-política é que eu tentei trazer à tona, né, da noção de Epoqué. Então, eu faço uma apropriação não só... ela é filosófica no sentido de que ela é uma postura diante do mundo, não só uma postura teórica, abstrata, né? Ela é uma postura diante do mundo, né? Diante do sentido encarnado das ações, né? E das decisões que a gente toma, ou do sentido que as coisas tomam para a gente, né? Que nem sempre a gente decide, que é da maneira como elas se enraizam na nossa experiência. Tá? Então, te dei uma resposta longa, mas é porque a noção de Epoqué atravessa o livro, né? Mas a minha tentativa, talvez resumindo tudo, foi tirar essa clausura aí da noção de Epoqué de um campo estritamente epistemológico para trazer ela na sua dimensão teórico-prática. Eu, quando eu li, assim, eu fiquei pensando no Stanley Cavell, no jeito que ele usa o Descartes, porque ele transforma a experiência do ceticismo cartesiano em algo cotidiano, que tem a ver, inclusive, com a busca de reconhecimento. Mas aí tem uma coisa interessante, que eu acho que é uma questão que tem a ver com essa dimensão da democracia, que é como que a recusa da identidade estável pode ser pensada à luz das lutas de reconhecimento e visibilidade de grupos historicamente marginalizados. Porque eu fiquei pensando, o corpo despedaçado é a experiência comum da população negra, na diáspora, vamos colocar assim, porque aí a nostalgia da unidade, essa construção da identidade, tem uma dimensão política, né? Como almejar a fragmentação, né? Isso é uma questão, né? É uma questão complicada, porque acho que uma das coisas que eu coloco no livro também é assim, essa experiência da fragmentação, ela não é vivida de uma maneira uniforme, né? Você não tem uma identidade da fragmentação, né? Um padrão da fragmentação. A fragmentação ela ganha diferentes dimensões. Por exemplo, quando eu leio as partes biográficas da obra da Gilda, é uma coisa interessante, porque ela fala, eu sou uma mulher, mas aí eu entro aqui, eu tenho que falar como um homem, eu saio, falo como mulher, mas eu coloco o vestido para falar como homem. Percebe que está sempre fragmentada? A identidade nunca se faz. Então, no fundo, eu acho que o livro, a identidade, ela é um pouco da ilusão do homem branco europeu, né? Ela é uma ilusão. E o que eu acho essa formulação, ela não está explícita no Lefort. Eu acho que é um trabalho meu de interpretação de arrancar isso lá dos textos do Lefort de uma maneira mais densa do que ele desenvolve, até porque ele é um homem branco europeu, né? Que é assim, quando ele fala assim, a democracia, ela não é a construção de identidade, ela não se move em direção da emancipação no sentido do sonho moderno da identidade conquistada, da formação completa. Ela é constantemente um movimento de desilusão. Sabe? A democracia acontece quando cai, quando quebra a identidade. Quando a identidade se desfaz. Então, assim, claro que talvez por isso, né, os oponentes das lutas das minorias tenham colocado essa etiqueta nas minorias como lutas identitárias, porque eles só podem entender uma luta pela conquista de uma identidade. Eles não conseguem entender a fragmentação, eles não conseguem enunciar isso, né? E por mais que as lutas identitárias, ditas identitárias, porque isso não é um rótulo que vem delas, né, falem do negro, da mulher, elas toda vez que elas levantam uma identidade, elas próprias quebram essa identidade. Eu acho que o exemplo da conferência dos Estados Unidos, né, em que a Sojourner Truth, né, ela se levanta e diz, né, estão os homens lá zombando das mulheres, essas fracotes, essas frageizinhas, não vão querer votar, se não conseguem nem trabalhar. E aí ela, mulher negra, que trabalha, né, com mão calejada, levanta assim, e eu não sou uma mulher? Percebe que ela fura a identidade que estava sendo posta ali do ser mulher.
É naquele momento que ela entra no espaço de debate. Naquele momento, ela não entra enunciando uma identidade, ela entra furando a identidade que estava sendo imposta ali, né? Então, eu acho que o movimento, embora a gente chame de lutas identitárias, embora a identidade às vezes tenha uma função política no meio do debate, porque você joga com as armas que você tem, e assim, a formulação de leis, por exemplo, ela sempre produz identidade, não é? Mas isso não é tudo da luta política, né? Isso eu reivindico também, Lefortianamente, né? Os movimentos sociais excedem as instituições, senão você não precisaria ter movimento social. Se tudo pudesse correr dentro das instituições, não corre, né? Não corre. Os movimentos sempre são um excesso, e os movimentos, como eles são mais fluidos, como eles admitem de uma maneira mais selvagem nos termos do Lefort, o debate político e as lutas políticas, né? As lutas por reconhecimento, se você quiser, elas se dão nesse registro muito mais fragmentário e fragmentarizante. Tá? Então, é sobre isso que eu queria falar, entendeu? Porque senão a gente fica olhando o que acontece com a grande desilusão, talvez, que nos marque, que é a desilusão de perceber que não existe a classe planetária universal, que ela não vai levantar o universal, que isso foi uma ilusão, entendeu? Agora, eu acho que diante... E aí, porque agora fica cada nicho pedindo autonomamente o seu reconhecimento, a gente nunca mais vai ter a possibilidade de realmente unificar a esquerda, etc. Será que isso não é a nossa grande ilusão? E será que, diante disso, a gente não tem que fazer a pergunta freudiana por excelência? Qual é o futuro dessa ilusão? O que a gente vai fazer? Apagar todos os movimentos e dizer, não, para, chega, mulheres, parem com isso, né? Negros, parem com isso, movimento LGBT, não sei o quê, pare. Não dá. Isso está em movimento, está amadurecendo, está acontecendo, né? No interior dessas fragmentações que também vão produzindo alianças políticas inesperadas, né? Contingentes, revogáveis, repensáveis e tal. E acho que existe muito uma expectativa, inclusive da esquerda, de unificação. E a gente fica, por que a gente precisa da unificação nos termos daquilo que a gente alimentou como universal? Será que a gente precisa ficar preso a isso? Ou a gente já está imerso numa aventura histórica nova, não é? Nova, tá? Então, estou te dando de novo uma resposta com muitas camadas, mas eu quis fazer um livro que não fosse nem a defesa desses novos movimentos, nem o ataque, mas que fosse uma tentativa de entendê-los, sabe? De entender o que está... É meio que assim, quando estourou 13, né? Ou momentos que para mim foram muito fortes, quando a gente teve o movimento Ele Não, sabe? Que foi aquela massa de mulheres para... Foi uma manifestação gigantesca, forte, potente. No outro dia, todos os sites de esquerda dizendo, não, a gente não pode levantar bandeira de costumes agora, não é um momento. Como não é um momento? Como você fala para um movimento que está se fazendo que não é um momento? Entendeu? Não dá. Não dá. Mas a gente vai perder a eleição. Eu acho assim, perder a eleição faz parte do jogo em democracia, sabe? Faz parte. Quanto tempo o PT ficou perdendo a eleição? Nem por isso ele deixou de existir, ou de crescer, não é? De se organizar. Perder a eleição faz parte. Estar na oposição faz parte, tá? A gente não pode colocar todas as nossas fichas de tudo o que importa é ganhar a eleição. É importante, não estou dizendo que não seja importante. Tá? Por exemplo, né? Essas últimas eleições foram muito importantes, mas a gente tem que estar preparado para perder também, não é? E a política não deixa de acontecer na sua complexidade, independentemente de quem ocupa o poder naquele momento, né? Eu não fiz um livro só sobre a instituição, sobre aquilo que se institucionaliza, sobre a vitória numa eleição.
mas sobre o que está acontecendo com essas sociedades que, de repente, expõem a sua fratura de uma maneira brusca e inegociável, né? Como aconteceu com as primaveras árabes, como aconteceu no Brasil, em vários pontos da América Latina, nos Estados Unidos, enfim, é isso que eu estou tentando entender. Tá? Eu acho que é muito interessante isso. Essa pergunta é provocativa porque quando a gente leu lá o Crítica da Razão Negra, essa fragmentação é colocada como o problema. E ele mesmo fala, a nostalgia de unidade é o grande contraponto também problemático, né? Que gera versões politicamente controversas desses movimentos. Mas eu acho que agora eu vou para. Eu fiz uma pergunta que falava da questão política e depois da questão filosófica. Eu fiz uma pergunta filosófica, vou voltar para uma pergunta política novamente. Agora eu vou voltar para a questão filosófica, uma espécie de contraparte, que é a vinculação desse trabalho como um todo com a Primavera das Filósofas. Como que esse movimento te impactou, impactou sua construção e seu trabalho, sua proposta de escrita? Eu acho que nessa pergunta cabe também falar um pouco das mulheres que fazem parte desse livro, né? Porque eu acho que tem a Mariana Chauí e a Gilda de Mello, que são parte da história da sua instituição, que é a USP, de dois momentos distintos. Mas tem Beatriz Nascimento também, né? Eu acho que isso faz parte toda dessa primavera também, né? Faz parte dessa primavera. Eu acho que assim, a gente resiste muito à mudança, né? Então, assim, o primeiro momento é você dizer, bom, não, a biblioteca dos pensadores não é mais o que era para mim. Mas aos poucos você vai recompondo a sua bibliografia, vai remontando ela, né? Então, acho que esse livro. Aqui é um pequeno problema no áudio, mas a professora Silvana continua explicando o lugar de Beatriz Nascimento no seu Eu dou a livro. última palavra para ela, assim, né? Também mais uma mulher que discute essa questão da razão, essa questão da unidade. Ela também discute isso, quer dizer, em que sentido a gente pode. Ela rompe com a ideia de emancipação, que é super radical. Eu acho maravilhoso. Dizer, não, emancipar o quê? Emancipar dentro desse mundo? Não, esse mundo precisa ruir. Né? Mas aí a gente vai ficar nas ruínas? Bom, a gente começa a construir a partir de ruínas, não é? Por que a gente fica tão preso a essa noção do progresso, no fundo? No fundo, a gente está preso a uma noção como se a gente fosse. É o jeito que eu termino o meu texto sobre a Gilda de Mello Souza, dizendo assim, a gente tem que perder o medo, porque eu vou discutir, eu vou cair na selvageria, né? Eu vou ser um bárbaro, que é um pouco isso que a dogmática da leitura estrutural fala, né? Não, se você discute com o autor, quem é você para discutir com o autor? Quer dizer, você rebaixa o autor, você rebaixa a filosofia se você acha que pode discutir o que está sendo pensado ali, né? E tudo isso são processos de descanonização, né? De desilusão, de dizer, é um autor, ele escreve, isso é um argumento, eu posso lê-lo, compreendê-lo, discutir, depois voltar atrás, dizer, nossa, eu tinha discutido, não tinha entendido nada. Não é porque eu discuti que eu rebaixei e joguei aquilo no lixo, não é? Ou essa ideia colonial de que eu sou mais baixo, mais baixa, né? Então, se eu estou discutindo, eu estou pegando o autor que está lá em cima e colocando no meu nível, né? De linguagem, de pensamento, de experiência, de cidadania, etc. Então, a gente precisa romper um pouco com essas coisas, sabe? Com esse. E aí, para mim, romper com isso não foi uma coisa imediata, sabe? Porque eu não quis também uma saída fácil de começar a xingar a Hegel. Eu acho que isso é fácil de fazer. Não era só isso que eu queria fazer, né? Eu queria fazer um trabalho, que isso fosse uma construção conceitual minha, um trabalho mesmo. E aí eu comecei a ler as autoras. E aí a surpresa de ver que as autoras já estavam formulando aquilo, entendeu? Eu descobri nelas inquietações que tinham surgido em mim, o que me deu uma sensação maravilhosa de pensar, eu não vou ter que começar do zero. Beatriz Nascimento já existiu e escreveu coisas incríveis, né? Não só ela, Lélia Gonzalez,
a Denise Ferreira da Silva está fazendo isso agora, que é uma herdeira da Beatriz Nascimento, né? Ela teve uma relação muito profunda com a Beatriz Nascimento. Não, então assim, como eu estava dizendo, né? Encontrar a Beatriz Nascimento foi encontrar uma autora, como outras autoras que eu trago no livro, que já pensavam as questões que começaram a me inquietar, né? E assim, então eu sempre digo isso, que a minha imersão no feminismo, nas lutas feministas, ela se confunde ou se resolve, não sei se resolve, mas se decanta, né, por meio de uma reflexão sobre a filosofia no Brasil, né? Então, para mim, assim, trocar um cânone europeu por um cânone de outro lugar não interessa, né? O que me interessava era não mais me relacionar com os autores como se eles fossem cânones. É isso, tá? Porque aí eu posso continuar me relacionando com todos os autores, mas eles não são mais cânones para mim. A Beatriz Nascimento não é mais um cânone. Ela é um fio de tradição de pensamento negro no Brasil que me interessa, né? Com o qual eu me sinto inteiramente conectada, sabe? Ela está falando das contradições do movimento, a dificuldade de ser mulher e negra, né, a dificuldade de entrar na academia, a insuficiência da academia, porque a gente pensa muito a dificuldade, né, a gente está trabalhando aí com a inclusão dos nossos estudantes, e a nossa mesmo, né, porque nós também estamos num processo de inclusão, né, a gente não foi feito para entrar na academia. Esse processo de inclusão, a gente pensa muito, ela precisa estudar, ter uma preparação para conseguir acompanhar o curso. Mas a gente não pensa que, às vezes, a gente entra na academia e fala assim, putz, o que eu queria não está aqui, sabe? Então, assim, eu acho que tem essas duas coisas nessas autoras. E nesse sentido, elas têm uma coisa que é muito comum. Na Marilana Chauí também é seu modo, né, de não escreverem só para academia, de escrever em outras formas, de ter uma atuação pública muito mais fácil, porque elas precisam falar de algumas coisas que não cabem na academia, que não tem linguagem na academia para falar. Ou, se você fala na academia, não tem importância nenhuma, né? E aí, de repente, elas ganham uma reverberação pública enorme por isso, né? Por isso. E eu não acho que isso seja caso, eu acho que isso pode ser estudado e compreendido. Então, eu acho que essas autoras, elas me ajudaram a formular e a refletir de uma maneira mais profunda e mais densa do ponto de vista da própria história do que é ser um intelectual no Brasil, ou uma intelectual no Brasil, que enriqueceram muito o meu trabalho, sabe? Enriqueceram. Eu falo no começo do livro já, né? Ele fala assim, como é estranho quando eu comecei a me enunciar como uma intelectual, como é estranho escrever no feminino, sabe? Dizer, leitora, que esquisito. É esquisito, porque a gente não está acostumado com isso, né? A gente está acostumado à neutralidade do masculino, né? Que, na verdade, esconde o seu privilégio, né? A exclusão que ele está operando. Então, assim, falar com essas mulheres, ver como elas enfrentaram isso, os recursos que elas trazem de linguagem, de conceito, né? O conceito de quilombo da Beatriz Nascimento, o tamanho que esse conceito tem, o quanto ele pode ser, né, usado para pensar tantos conceitos, tantos contextos de território, né, de experiência de território, não só o território da habitação, mas também o território da língua, o território do pensamento. Então, assim, as autoras têm um papel fundamental nesse livro, mas tem a ver com todo esse contexto da minha própria reflexão, né? Eu vou te perguntar assim, se eu não fosse da filosofia, quisesse saber o que foi a Primavera das Filósofas, o que foi isso? Porque eu tô pensando aqui naquela ouvinte que nunca ouviu falar disso, e isso já virou história, de certa forma, da filosofia no Brasil, e talvez seja um movimento mais organizado, ou mais frutífero, inclusive, em termos dialéticos, de tensões que estão se desenvolvendo, né? Eu vou perguntar o Sim, que foi isso. eu acho assim que a Primavera das Filósofas, esse termo ficou assim colocado nesse sentido em função dos artigos que a Carolina Araújo escreveu, né?
sobre a pesquisa quantitativa que ela fez sobre a presença de mulheres na área de filosofia no Brasil. O que acontece? A gente tem que... E aí, o que levou a um episódio que aconteceu em 2016, na ANPOF, que é um encontro nacional de pós-graduação em filosofia no Brasil, o maior encontro, né, enorme, vai mais de 2.000 pessoas, é um negócio gigante. Esse encontro aconteceu em Aracaju, no Sergipe, o que já é um deslocamento, porque durante muitos anos o encontro sempre acontecia em São Paulo, ali nas cidades termais, né? Poços de Caldas e tal, às vezes no sul de Minas ali. Então a gente faz. Poços de Caldas é sul de Minas, desculpa, os mineiros vão ficar bravos comigo. Gente, eu sou quase mineira, tá? Mas acontecia ali naquelas cidades do interior e no Sudeste, né? Então, até que começou a acontecer fora de São Paulo, né? Teve os encontros importantes que aconteceram na Bahia, aí vai para o Sergipe, o último foi no Recife, que foi maravilhoso, foi lindo demais. E aí, nesse deslocamento, né, de a filosofia no Brasil se descobrindo em outros territórios, em outros sotaques, em outras tradições, se enunciando assim, porque não é que ela não existia, né, mas podendo se pensar assim, acontecendo em Sergipe, Carolina Araújo faz essa pesquisa quantitativa sobre a presença de mulheres, solta esse artigo, essa pesquisa, né, apresenta essa pesquisa no encontro de 2016, e para fomentar o debate, ela faz uns adesivos escrito quantas filósofas, né, e sai distribuindo, todo mundo colando esse adesivo, e a questão se instaurou, né? Todas as mulheres, muitas mulheres se reconheceram nessa pergunta, né, para dizer, poxa, eu estou no meu grupo de pesquisa, só tenho de mulher. Ah, no meu departamento não tem professora, ou só tem uma professora. Ah, no meu PET de filosofia, eu sou a única mulher. Então, essa situação de uma minoria numérica, né, das mulheres e o tanto de constrangimento que está em torno disso, de violência, de todas as ordens, né, tudo isso foi, de repente, veio à tona. Isso que estava camuflado, né, principalmente sob o véu de um discurso quantitativo, porque o argumento principal que eu ouvia muito era assim, não, as mulheres não querem fazer filosofia. Elas são minoria na área porque elas não querem. Vê quando entra muito menos mulheres, né? E aí, a pesquisa da Carolina Araújo foi importante para dizer, olha, entra uma porcentagem menor de mulheres em relação aos homens, sim, mas essa porcentagem vai diminuindo conforme a gente sobe na carreira. Então, você é minoria na graduação, quando chega na pós-graduação, aí você, ou você nem existe lá, né? Ou você vai ser a única. Então, ela provou que existiam processos de exclusão que explicavam a evasão das mulheres da área. Então, não era só um problema da entrada, era um problema estrutural, interno. Não era um problema que podia colocar da porta para fora. Estava dentro da área, né? Bom, então a gente tem esse acontecimento que a gente chama de Primavera das Filósofas, porque não é que antes não tivesse acontecido nenhuma fala feminista, ou que não é isso, mas para a gente marcou um momento em que toda a área se viu confrontada com um fato que ela não queria reconhecer. E a partir daí se organizaram GTs feministas, GTs de História da Filosofia das Mulheres, né? Eu participei do GT de Filosofia e Gênero, saí do GT, agora estou no GT novo, que é o GT Raça, Gênero e Classe, né? Então os GTs foram se multiplicando, tratando desse assunto, o problema do racismo também se impôs, e isso começou a contaminar os debates sobre as seleções de pós-graduação, os editais começaram a privilegiar mulheres, né? Começou-se a cobrar abertamente, olha, esse programa não tem mulher, vocês vão ter que contratar mulher, né? Não pode, isso não pode acontecer, né? Eu mesma, qualquer evento que eu olho, a mesa tem 5 pessoas, só homens, eu falo, gente, que isso? Não dá, né? Bibliografias, eu fiz uma tese inteirinha, não tem uma mulher na bibliografia? É uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, ainda hoje, não é?
Então, eu acho que tem esse caráter de primavera, porque deflagrou uma coisa que produz frutos até hoje e amadurece e se complexifica enquanto movimento. Tá? Tem vários movimentos acontecendo, inclusive nas publicações também. O prêmio Filósofas que a gente organizou, a Carolina Araújo, eu ajudei, estou ainda ajudando, a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, o blog Mulheres na Filosofia, enfim, muitas coisas aconteceram e acho que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes acontecimentos da história recente da filosofia no Brasil. Acho que é um acontecimento que traz desdobramentos, assim, é quase um gesto de Antígona em relação à filosofia, assim, e que tem que ser um gesto de mulheres, só podia ser um gesto de mulheres nesse sentido, assim. Ah, lembrei que eu fiz um artigo sobre filosofia africana na Ampof, aquela coluna da Ampof, aí a professora Carolina Rodrigues me chamou a atenção que meu artigo não citava mulheres filósofas africanas, né? E realmente eu não citava. E eu fui conversar com uma filósofa africana que eu entrevistei para o meu livro Timon Nadur, a Tanela Boni, e ela fala justamente disso que você comentou, que no departamento dela era a única mulher. Então, quando o pessoal busca no mulherismo a ideia de que não existe a mesma exclusão que existe no Ocidente e na África, ela falou, não, mas aqui as mulheres não ocupam esse espaço, eu continuo sendo sozinha no departamento. E aí ela abraça o feminismo, Simone de Beauvoir e tal, porque o feminismo é necessário. Ela considera que não é uma importação desnecessária, né? Mas sim. Essas lutas, elas se multiplicam, elas acabam reverberando nessa mudança de cânone. E eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre essa relação histórica, assim, porque, de certa forma, a Mariana Chauí é uma intelectual que ela é indisciplinada, né? Ela não segue o script, né? Porque enquanto todo mundo estava se fechando na academia, defendendo a filosofia dentro da universidade, ela estava se colocando como intelectual pública, né? E correndo todos os riscos disso, escrevendo livros para fora da universidade. Se a gente tem hoje a filosofia no ensino médio, é em grande parte luta que ela protagonizou mesmo, assim, que ela tem uma força muito, muito importante nessa luta, né? E ela sofreu todas as críticas que a academia faz quando alguém sai do que é estabelecido, né? E eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho dessa filiação que você tem com a Mariana Chauí e desse papel dela também. E aí eu acho que é interessante também porque a Gilda de Mello e Souza, ela faz parte de uma imagem da própria filosofia, do que era fazer filosofia, que o movimento de profissionalização deixou para trás. E é como se você resgatasse esse processo. Eu queria que você falasse dessas duas figuras, e é uma reescrita da história da própria USP, de certa forma, né? Olha, a gente falou bastante sobre a Gilda, aconselho quem quiser saber mais sobre a Gilda, ouvir o outro podcast. Mas eu acho que nesse livro agora eu concretizei mais essa. Eu acho que todo uma coisa assim que me motivou muito a retomar uma história para mim, como se eu tivesse que escrever uma história da filosofia minha. E de repente eu percebi que todo filósofo tem que fazer isso, né? Que você escreve a tradição em que você se inscreve. Sabe, o Paine, ele diz uma coisa assim, que é um pensador da Revolução, ele diz: ninguém pode impor um passado à próxima geração. Você não pode impor. Dizer, olha, agora vai ser assim, a próxima geração tem que obedecer. Isso não existe. A gente escreve o nosso passado, sabe? A gente busca o nosso ancestral, não é que ele está lá pronto. Não, o nosso próprio caminho de busca é uma reconstrução disso. Então, quando assim, óbvio que o trabalho que eu faço, isso tá, acho que desde a prosa de Dora, desde o meu mestrado, sabe, que foi sobre Montaigne, sobre ensaísmo, ele nunca foi um trabalho, ele sempre foi um trabalho indisciplinado, num certo sentido, muito rigoroso, né, eu acho que ele é muito rigoroso, mas muito, assim, não queria fazer aquela coisa analítica que o método estrutural, às vezes, né, que o paradigma estrutural de leitura de texto impõe,
né? Então, eu fazia isso como um preâmbulo para depois pensar, né? Pegar os conceitos e aí pôr em movimento. E eu achava, assim, que essa identificação que se fazia entre a colonização francesa da USP e esse método, né, de acesso aos textos, que essas duas coisas eram idênticas. Eu tomava isso, porque era assim que era narrado, né? Só que quando eu fui estudar a Gilda, eu vi que não é assim, sabe? Não é. O próximo livro que eu vou escrever, eu vou falar muito disso, do como foi o curso de graduação da Gilda, sabe? Que eu olhei e falei assim, era esse curso que eu queria ter tido, né? É um curso, é uma coisa assim, de uma filosofia que não se leva tão a sério, sabe? No sentido de querer ser ciência. Filosofia não é ciência. Isso não significa que ela não tenha rigor, que ela não tenha conceito, mas ela não é ciência. A gente não faz experimento empírico, a gente não trabalha com estatística. A gente pode usar isso, como a Carolina usou de maneira genial, né, para instaurar a Primavera das Filósofas. Mas não é isso que a gente faz. Tá? A gente faz filosofia. Por isso, o meu trabalho é sempre uma reflexão sobre o que é filosofia. E a Gilda, ela sempre escreve no sentido de por que eu não sou filósofa, sabe? De sempre estar em estado de epoqué sobre o que é fazer filosofia. Porque o Deleuze fala, né, quando ele escreve o que é filosofia, ele fala assim, poxa, tô velho, porque quando alguém escreve um livro para explicar o que é filosofia, porque ele já está no fim. Não é uma pergunta que a gente responde, né, no começo. Eu te digo que é filosofia, aí você faz. Não, você faz sem saber o que é. E no final você dá um testemunho próprio, olha, filosofia é isso, porque foi isso que você fez, né? Então, assim, eu acho que é interessante ver essas autoras que fizeram do seu ofício um constante questionamento sobre o que elas estavam fazendo mesmo, né? Eu acho que para Marilena, que estava ali no contexto, que viveu a ditadura, que teve um papel muito importante na abertura democrática, eu recupero isso, né? Por que a Marilena é uma pensadora da democracia? Porque ela foi a pessoa ali, nos anos 80, que começou a escrever esses textos mais importantes, ajudando a construir um repertório para que a gente entendesse em que lugar a gente estava entrando historicamente, né? O que era democracia? Ela estava ajudando a formular esse vocabulário, né? Então, ela extrapola muito o que você pode pensar de um pensador caixinha, acadêmico, fechado ali, embora ela tenha um trabalho rigorosíssimo em termos acadêmicos, né? Mas ela extrapola isso. Então, eu acho que recuperar essa tradição de mulheres é também ver que é uma outra ilusão que eu estou derrubando aí. A ilusão de que o Departamento de Filosofia da USP é só leitura estrutural de texto. Isso é uma ilusão, né? Para você falar isso, você tem que apagar Gilda de Mano Souza da história, né? Você tem que apagar, porque ela diz explicitamente que ela não faz isso. E a Marilena, embora defenda, ela fala, para mim isso não é método, para mim é só uma técnica. O que é rebaixar muito, né? Simplesmente dizer, é uma técnica de leitura, porque você explica, olha lá, divide em parágrafos, separa os argumentos em movimentos. É uma técnica. Como você tem técnicas para você ler um poema. Se eu te falasse, ler esse poema tecnicamente, eu tenho que saber contar as sílabas poéticas, né? Separar e tal. Mas isso não é a interpretação do poema ainda, né? Preciso dar outros passos, né? Eu preciso de um amadurecimento da minha relação com aquela linguagem, para construir alguma coisa em torno daquilo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu quis também desfazer. Eu acho que é fácil você olhar para qualquer evento filosófico. É como você, sabe quando você fica assim, na história da arte, impressionismo, não sei o quê, fica colocando em escolinhas, e aí você vai estudar concretamente, não cabe na caixinha. Essa caixinha serve para você organizar, e claro que você vai encontrar um certo estilo do fazer filosófico que você vai encontrar em muitos trabalhos da USP, como você vai encontrar um certo estilo do fazer filosófico em muitos trabalhos de outros departamentos.
né? Que você fala, olha só, é um jeitão de fazer deles, assim. Mas isso não precisa ser... Isso poucas vezes vai significar que ali tem uma história linear, que só tem uma tradição de investigação, que só tem um jeito que eles, né, dogmatizam e dizem só é isso. Então, acho que eu quis complexificar isso também, né? Porque senão fica parecendo que... Acho que, no fundo, o que eu quis fazer, porque isso me pareceu evidente, foi dizer que essa dicotomia entre fazer história da filosofia e fazer filosofia é uma ilusão, sabe? Ah, eu estou lendo Aristóteles, então eu estou fazendo história da filosofia. De onde? Isso não quer dizer nada. Você está lendo Aristóteles. Bom, aí como você está lendo? Que tema? Como? Com que bibliografia? Com que questão? Enfim, tem mil maneiras de ler. Né? Eu leio, o meu livro tem um trabalho enorme sobre Aristóteles, sobre Maquiavel, ou seja, sobre vários autores, Hobbes, que eu enuncio poucas vezes, mas estudei muito Hobbes para usar pontualmente ali. Mas, embora eu tenha um trabalho grande sobre esses autores, erudito, lá, de ficar estudando mesmo, não, eu não estou fazendo história da filosofia, não estou dizendo. O Maquiavel me serve para pensar corpo político fraturado, né? O Aristóteles me serve para pensar uma certa configuração clássica da experiência política, né? Que, com relação à qual a gente às vezes tem expectativas frustradas. Então, eu mobilizo autores clássicos e antigos, mas nunca no intuito de fazer história da filosofia. Não estou fazendo história da filosofia ali. Então, assim, as coisas são mais complicadas do que a gente às vezes enuncia para simplificar o debate ou às vezes para destruir o outro, né? Mais facilmente. Eu vou te pedir para comentar um texto que não está no livro, mas não está no livro porque poderia estar, que é o seu texto sobre o Jair Bell. Eu acho que ele é uma continuidade desse trabalho e eu acho importante falar dele, porque você mobiliza a Silvia Federici para fazer um diálogo com o Jair Bell e queria perguntar como a arte indígena pode ajudar a gente a pensar, né? Ah, e o Jader Bell, primeiro eu encontro, né? E uma maneira de homenageá-lo, né? Que eu o conheci vivo, né? E assim, foi um impacto muito grande. Eu falo sobre isso no texto, né? Um ensaio sobre, chama Ensaio para Macunaíma, As Bruxas de Federici, um um ensaio para... ensaio para Jader Bell. Isso, para quem quiser. Eu escrevi depois, por isso que ele entrou no livro. Talvez ele é uma continuidade, sim. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante, continuando o que eu estava falando antes, no Jader Bell. Essa ideia dele falar assim, eu sou um artista indígena contemporâneo. Ele se recusa a ficar lá num passado primordial. Ele fala, não, eu sou um artista indígena contemporâneo. Eu sou contemporâneo, né? Eu faço arte contemporânea, com todo o referencial da ancestralidade. Mas isso não significa que ele está numa bolha separada do capitalismo, da experiência moderna. Não, né? Aquelas performances que ele fazia para dizer que ele está contaminado de mercúrio, né? Para dizer, não estou fora do capitalismo. A população indígena que está lá no meio da floresta, o mercúrio do garimpo chega lá, né? Está no sangue deles. Então, eu acho que isso é muito, para mim, isso é muito fecundo para pensar a temporalidade do pensamento e da experiência, sabe? Porque eu acho que essa coisa de colocar uma origem, né? Uma origem positiva, isso é também uma ilusão que eu desfaço, né? Toda a relação que o Lefort tem com a origem é para dizer assim, a origem é vazia. Ou a origem, eu não consigo reatar a origem. A origem é perdida, por definição. A origem é perdida. Então, para você pensar, porque eu estou saindo aqui, estou tentando trabalhar em estado de epoqué com as tradições europeias, tá? Então, isso vai fazer com que eu me conecte com outras tradições,
para a gente faz todo sentido se conectar com o pensamento indígena, né? Com os pensamentos indígenas, que são múltiplos. Faz todo sentido. Então, Jair Isbel, para mim, é uma figura que está em sintonia com muita coisa que eu estou pensando, até porque ele é neto de Macunaíma, a Gilda era prima do Mário de Andrade, né? Os dois se conectam por essa figura, né, do Macunaíma, como ele diz, Macunaíma. Então, assim, para mim, o diálogo com Jair Isbel se estabeleceu aí, né? Em pensar uma figura que não é europeia, né? Mas que, ao mesmo tempo, se apresenta como contemporânea. Tá? Então, não é extramundo, está nesse mundo aqui. No fundo, a gente não tem um lugar puro, sabe? Ah, aqui é puro, não tem machismo, não tem nada. Isso é uma ilusão. Né? Agora, nem por isso a gente vai ficar eternamente canonizando o pensamento europeu, não é? Tá? Então, assim, é um encontro muito complexo e eu acho os textos dele maravilhosos. Esse texto dele, Macunaíma, Meu Avô em Mim, que foi publicado como artigo. Mas no meio do artigo, ele puxa uma citação. E a citação é de quem? Do Macunaíma. Do Macunaíma, a figura mítica, entendeu? Ele cita como se fosse um livro. Eu acho isso maravilhoso. E aí o Macunaíma testemunha que foi ele que escolheu pular para a capa do livro, do Mário de Andrade. Ou seja, olha quanta coisa ele está dizendo para a gente. Ele está dizendo assim, não é que houve uma apropriação cultural, que o Mário de Andrade falou assim, não, foi o Macunaíma que escolheu. Ele quis sair daquele mundo e atravessar para esse mundo, para que depois você também se encontrasse com ele nesse mundo aqui. Então, isso desfaz tantas simplificações, entende? Muitas simplificações. E aí eu acho maravilhoso, acho que é uma mente muito iluminada do Jair Isbel, talvez por ser tão iluminado ele não tenha suportado ficar aqui. Mas, assim, é um autor que eu acho que todo mundo tem que estudar. É o grande autor do século XXI. Tá? Acho que não tem como escapar. Né? E eu fiz questão de fazer esse texto porque eu tinha feito um texto sobre a Feterite em que eu analisava mais a figura da bruxa. Aí nesse eu recuperei a figura da bruxa, mas para dar um espaço grande para o Caliban, né? Para a figura da população originária que resiste à colonização, né? Então eu quis falar sobre essa figura e aí usei o Jair Isbel porque eu acho que ele é uma figura anticolonial, né? Ele é aquela figura que não consegue, que a colonização não deu conta de absorver inteira, sabe? Muito na vibe do Nego Bispo, quando ele diz, não me interessa pelo decolonial, como se a única solução fosse tirar a colonização. Ele fala, não, tem muita coisa que não foi colonizada. A colonização não é onipotente. Então, acho que o Jaider é essa figura, que mergulha, entra no mundo branco, mas tem resto. Eu acho que é uma figura que eu queria chamar a atenção para esse ensaio, para que quem está ouvindo aqui, possa ir atrás desse texto que eu achei muito interessante. E eu vou também chamar a atenção para o seu trabalho de curadoria e de escrita de alguns volumes da coleção Pensadores para Crianças, da Folha de São Paulo. Já que a gente estava problematizando a coleção Pensadores da Abril Cultural, da década de 70, esses Pensadores para Crianças já está atraindo as crianças que vão ser filósofos daqui uns 20, 30 anos. Eles vão ter esses livros infantis, vão carregando esses livros e vão ter um cânone diferente para começar a observar. Você escreveu volumes, por exemplo, sobre o Otto Krenak, sobre o Luiz Gama, Conceição Evaristo, Mário de Andrade, Simone de Beauvoir e Sartre juntos, Bell Hooks, Confúcio, Sêneca, Maquiavel. Tem figuras aí que não entravam na nossa conversação. Então, esse trabalho de curadoria é um trabalho que eu acredito de intervenção, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, porque parece uma continuidade importante desse projeto que é um projeto de invenção de si como filósofa também intervindo. Eu acho que às vezes a gente pensa assim, o que eu posso fazer como filósofo, é muito pouco, não sei o quê.
Mas eu acho que se a gente está disposto, sabe, olhando o mundo, vendo onde é que você pode atuar como linguagem, como linguagem mesmo, que acho que a filosofia é linguagem encarnada, né? Aparecem tantas coisas interessantes. Então caiu esse convite da Folha de São Paulo fazer uma série Os Pensadores para Crianças. Eu falei, gente, nunca escrevi para criança, o que eu vou fazer? Mas aí começou com a curadoria, com convencer a Folha de quais seriam os livros, e aí a insistência em colocar mulheres, em não colocar, em colocar os brasileiros como filósofos, sabe? Colocar o Krenak do lado do Mário de Andrade, do lado do Aristóteles, sabe? Dizer, não, a gente tem que diversificar e, ao mesmo tempo, qualificar a apresentação desses autores, né? Então, foi uma aventura super interessante, meio que feito assim, daquelas coisas que a gente não sabe fazer e descobre fazendo, né? Mas eu tive muito uma preocupação em colocar tanto mulheres quanto figuras não europeias, né? Então, acho, e ao mesmo tempo colocar as figuras europeias também, né? Fazer uma mistura, dar a opção de não impor uma linha só, né? E fazer uma narrativa desses personagens, né? Então, acho que isso é uma coisa que está aí para ser feita, né? Eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho. Foi um trabalho que me deu muito trabalho. Eu virei o Réveillon escrevendo, que tinha prazo muito curto para entregar. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi muito, assim, aprendi muito. E acho que às vezes, eu acho que tem uma coisa interessante que o Lefort fala, ele diz assim, né, quando ele vai discutir se ele diz, ser filósofo é demais, mas ser professor também não diz exatamente o que eu sou, porque professor pode ser várias coisas, né? O que é um professor de filosofia? Ele diz, um filósofo, o que faz você filósofo é ser escritor, né? É ser capaz de escrever para um público maior. E aí eu acho que essa definição é uma definição que eu carrego para mim. Muitas das coisas que eu quero pensar e que eu quero fazer, eu quero fazer uma coisa que seja anticolonial. Mas enquanto eu não resolvo isso num texto, parece que eu não fiz ainda. Que era só uma intenção, um desejo, etc. Mas quando eu consigo fazer em texto. E acho que também, cada vez mais, para voltar às questões que você fez sobre a Gilda, né? Cada vez mais eu percebo que a gente perdeu também uma a dimensão da oralidade da filosofia, que é uma dimensão muito importante. Acho que esses podcasts, essas chances, elas trazem isso de volta, né? Quanta coisa você consegue pensar no contexto da oralidade. E aí eu acho que isso é importante para relativizar também essa coisa do escrito como produto, como a Capes chama, né, da filosofia. Então, se não está escrito, não vale. Né? Não está escrito, não vale. Aí eu sempre falo assim, o Sócrates não escreveu uma linha. Até hoje a gente fala dele. Até hoje a gente estuda. Né? Então, assim, porque a filosofia não é só escrita também. Embora a escrita seja muito importante, porque a escrita atravessa gerações. Né? É porque o Platão e outros autores colocaram o pensamento socrático em texto que a gente conseguiu que esse texto esses conceitos, essas ideias chegassem até nós. Né? Mas eu acho que tem uma dimensão da oralidade que precisa ser recuperada e que eu acho muito feminina. A Gilda tinha muito em conta isso. Por isso ela adorava a aula, né? Falar, formular o pensamento né? Na oralidade e tal. Então, são várias intervenções aí, eu acho, várias intervenções que a filosofia pode fazer e que eu acho que tem lugar no mundo contemporâneo, né? Que não são só ser mais um professor, sabe? Mesmo a intervenção nossa na escola, né, no mercado editorial, eu acho que a gente devia pensar isso mais radicalmente. De um certo sentido, eu tento fazer isso. Né? Mesmo o livro que eu escrevi, ele é todo fragmentado e tal, mas é um livro, né? Eu tento explorar formalmente a escrita, né? Pensar novas formas de, né? E tento fazer isso, acho que a cada publicação de uma maneira mais
profunda, porque também eu vou afiando os meus instrumentos, né? Eu vou ficando mais segura para fazer isso. Eu acho que essa questão da escrita, ela é muito importante, mas aí a gente tem um monte de debates aí sobre o acesso a editoras, as políticas editoriais, aquilo que eles publicam, aquilo que eles não publicam. Vou fazer a pergunta que tá uma pergunta aqui para você, que talvez não seja para responder, mas seja para a gente fechar esse debate, que é a seguinte: o desejo do subalternizado é um desejo de assimilação? Sua liberdade implica apenas ser absorvido pelo sujeito universal moderno? Ou o levante dos subalternizados aponta para outro regime, além da experiência democrática moderna que construímos até aqui? Essa pergunta, você sabe, é a pergunta final do livro. É. A gente está. A última conversa que eu fiz sobre o livro, eu falei: esse livro foi escrito com Caio Souto. Esse livro foi escrito a partir de ruínas, não é? Porque a gente tinha passado aquela coisa, engrenamos. Olha, as universidades estão expandindo, a gente vai ter espaço, de repente, tudo desabou, né? Então, eu acho assim, poderia escrever o livro só lamentando, né? Porque não foram tempos fáceis. Gente, a gente enfrentou pandemia, a gente enfrentou... Não quero nem anunciar aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. E aí, poderia ser isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ler a Denise Ferreira da Silva me ajudou a isso. Pensar, isso significa que talvez não tenha um caminho daqui para a emancipação. Né? Já não, é porque a gente... vamos ser uma sociedade burguesa um dia... A gente já é. Só sem verniz, mas é. Né? Então, assim, talvez a gente precise abandonar algumas coisas para conseguir enxergar os novos campos de ação. Eu acho que o meu livro ele termina nesse sentido, dizendo... Tá, bom, eu não falei emancipação nesse livro, ou quando eu falei, eu sempre... Às vezes, eu chego na emancipação, eu... não, acho que... É como se a emancipação fosse pouco, né? Sim. É pouco. Ela é só a ilusão de que se todo mundo fosse branco europeu, o mundo seria lindo. Não, aí é o que a Denise fala, né? Ela fala assim, quando a gente pensa assim, a gente está pensando, então a solução é matar todo mundo que não é branco e europeu. Entende? Tem uma necropolítica instalada aí. Sim. Esse é o debate dela com a crítica da razão negra. É dizer assim, não, você chegou num lugar que você não tem como voltar. O conceito de emancipação não dá conta. Tá? Não dá conta. Então, eu acho que eu chego no que ela, eu li ela depois. E falei, não, é isso mesmo. Não dá para você falar assim, agora vamos emancipar. Não. Né? E por isso que eu leio a luta por direitos nesse sentido selvagem do Lefort. Entendeu? É uma luta. Isso mesmo, é uma luta. Você sempre está lá. Agora, quando você está em regime democrático, quando você pode empreender essa luta, né? Quando tem campo para fazer isso. Se o campo para fazer isso se fecha, você já não está mais em regime democrático, né? Tá. Você não tem abertura democrática para fazer isso. Mas eu acho que a gente está num período histórico de transição, talvez, nesse sentido de que o mundo... Bom, todo mundo enunciou desse jeito, né? O mundo que a gente sonhou, ou que as gerações passadas sonharam, está ruindo e a gente ainda não sabe o que vem pela frente. Agora, eu acho que o que falta dizer é o que vem pela frente também é fruto da nossa construção, né? Então, se desapegar das ilusões que já ruíram é um trabalho terapêutico importante para se agarrar às oportunidades. Não gosto de chamar de oportunidade, que é a linguagem do neoliberalismo para sequestrar tudo isso e dizer, é oportunidade, crise é oportunidade, né? E eu sou uma crítica do neoliberalismo, acho que isso é bem evidente. Mas olhar para as nossas próprias ruínas, né? Olhar para as nossas próprias ruínas. Então, não tem mais a experiência de uma unidade, não tem mais... Ok, mas o que a gente constrói com isso? E eu acho que tudo isso que foi construído, por exemplo, em termos da luta feminista na área, é um exemplo disso, entendeu?
Tem um amigo meu, olha que engraçado, na Ampof, eu não lembro qual Ampof, mas enfim, era uma Ampof que eu ia falar. Aí ele chegou perto de mim e falou assim: Nossa, antes a gente vinha para Ampof escutar o Janote, escutar o Bento, escutar a Marilena. Falei: Agora você vem para me escutar. Mas essa. A gente ficou rindo, né? Porque ele nem percebeu que estava dizendo isso. Mas, assim, essa incompreensão que também chegou o nosso momento de construir alguma coisa, sabe? Que a gente também não pode ficar, não, a Marilena é maravilhosa, a Gilda fez coisas incríveis, o Janote fez coisas incríveis, e outros, né? Outras pessoas de outras regiões, estou citando aqui porque foram os que estavam citados ali. Mas e aí, né? O que a gente está fazendo? Eu acho que uma coisa que a, a geração da Gilda tinha muito claro era essa consciência de geração, sabe? Eles falaram assim: não, a gente não tem o talento artístico da geração de 22, tá? Não tem o Oswald de Andrade, não é isso, não é a nossa vibe. Ao mesmo tempo, a gente não está mais num contexto em que ser intelectual não precisa passar pela universidade, porque a USP foi fundada e nós fomos formados pela USP. Então, o que a gente vai fazer? Tendo consciência disso. E aí eles foram uma geração brilhante que atuou em várias áreas da cultura brasileira, mas eu acho que isso muito se deve ao fato de que eles se olharam e falaram assim: muito bem, o que a gente pode fazer? E não, não posso mais ser um Mário de Andrade, não posso mais ser uma Marilena Chauí. Não, o mundo é outro, as questões são outras. Não é? O contexto em que eu faço filosofia é outro, mas o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou me fazer, e não só em relação a mim, mas em relação ao mundo, né? Então, eu acho, só para terminar a nossa entrevista, que esse livro, no fundo, ele é um livro que vai servir para quem quer entender o que é democracia, sabe? Tem muita coisa ali que vai ajudar a entender o que é democracia, a dificuldade de pensar esse conceito, mas acho que, acima de tudo, ele é uma reflexão meditada, sustentada na leitura de autores e autoras importantes, que constitui, no fundo, o que foi a experiência da democracia que eu vivi nos últimos 10 anos. Ele é um testemunho. Então, se daqui a 10 anos, conceitualmente, isso aqui não tiver muito mais interesse, vai ter interesse como testemunho de uma época, sabe? Como eu pensei a partir do meu enraizamento nesse momento histórico tão complicado, né? Em que, ao invés de lamentar, ou aquela coisa do Spinoza, né? Ou nem idealizar, tampouco fazer um vitupério da coisa. Falar como é, né? É isso aí. Eu vivi assim essa democracia, nesse contexto, com essas dificuldades. E foi até aqui que eu fui, né? Então, acho que esse é o propósito da coisa, né? Fiquei lembrando agora de um poema do Gilberto Pinossa Teles, chama Declinação. Aí no final do poema ele fala assim: se houver louvor aqui, alguma luva, qualquer pessoa pode usar por mim. A minha história é como um guarda-chuva, que a gente esquece quando chega ao fim. Há muita pretensão em ser o guarda-chuva, né? Que a gente precisa e esquece, né? Mas é muito boa essa colocação de vocês colocar, mas também como algo que pode passar, né? Eu acho interessante. Mas eu queria chamar a atenção só para um detalhe, que as epígrafes do livro são do Lefort e um trecho do Adorno. Aí no preâmbulo, que geralmente é aquela parte que escreve por último, estão lá Conceição Evaristo, Riane Leão e Clarice Lispector. E 3 fragmentos que apontam para essa determinação do futuro, para essa abertura, né? São 3 fragmentos que convergem para essa indeterminação, e 3 autoras, né? Eu achei muito interessante que são 2 autores são colocados com epígrafe e no preâmbulo, então essas 3 citações dessas 3 autoras. Professora, eu queria abrir então espaço para indicações, pedir indicações, o que a senhora indica para os ouvintes, né? Eu já vou falar que as indicações são um livro, Ensaio sobre a Democracia, Descrições de um Corpo Despedaçado. A gente falou do artigo sobre o Jair Elisbel, eu acho que faz parte das indicações. As Bruxas de Federici, um ensaio sobre Jair Elisbel, e a coleção também, Pensadores para Crianças,
quem tiver um pequeno em casa pode tentar catequizá-lo desde pequeno. Eu vou dar meu testemunho aqui, que meu filho, eu comprei a coleção, ele andava com os livrinhos quando chegava, sabe? Os pensadores viravam amiguinhos dele. Ele colocava, empilhava, sequenciava, então virou um objeto tátil de desejo, assim. E eu acho que essa relação com os livros é muito interessante para ele também, para se construir como leitor, né? Então, as minhas indicações são essas. E agora as suas, professora. Não, eu acho que você já fez bastante indicações. Tem uma coisa que eu acabei de escrever com a Rafaela Limone e a Mariana de Stella, que é um verbete Silvia Federici, que vai sair no blog Mulheres na Filosofia, tá? Lá da Unicamp. Vai sair, acho que mês que vem. E acho que aí já se configura aí o terceiro texto que eu escrevo sobre Silvia Federici. E aí esse eu tentei circunscrever mais a Silvia Federici como uma pensadora autonomista, tá? Que é uma vertente que eu adoro, assim, os autonomistas italianos, né? Os operaístas. Essa ideia de tentar pensar a força política do proletariado para além da sua institucionalização, né? Porque a gente está num momento de crise dos partidos, crise do sindicato, e aí a gente voltar para esse pensamento, para essa experiência, ajuda, né? Não se trata de fazer simples repetição, porque a história nunca se repete, né? Mas de pensar por outras perspectivas, tá? Então, acho que eu indicaria isso. E o livro, gente, demorei 10 anos para escrever, vale a pena dar uma olhada. Tenho certeza que alguma coisa sobre democracia vai ser enriquecida por meio dessa leitura. Questionamento da própria filosofia, né? Eu vou indicar um filme que eu lembrei agora, falando da Federici, eu lembrei do filme Eu Não Sou Feiticeira, que é um filme de 2017, da Rungano Nione. É uma autora da Zâmbia, do Reino Unido, ela tem dupla cidadania, e ela faz um filme sobre uma menina de 7 anos que é acusada de ser feiticeira e vai para uma espécie de campo de concentração de bruxas. É interessante porque é um filme africano que não está espelhando a realidade, é uma ficção satírica, né? Isso provoca reações às vezes extremadas, porque as pessoas querem ver filmes africanos para se compadecer da realidade. E ela está satirizando o tratamento das mulheres. Muitas vezes essa acusação de bruxa ainda acontece, né? Porque o capitalismo está chegando com tudo, e o capitalismo, o que ele faz é criminalizar o corpo feminino. Então não pense que isso é África, é assim, não é isso. Tem mais coisa, tem mais complexidade por trás disso, mas é um filme muito interessante. Mulheres que eram acusadas de bruxaria e expulsas da comunidade. Aí a autora fez esse filme problematizando essa questão, que é uma questão extremamente densa, extremamente complexa, por conta do que está acontecendo no contexto das tradições. Mas é um filme que eu indico para a gente pensar o lugar do feminino também, porque tem muita questão do sagrado da mulher também em relação. Silvana, muito obrigado pela conversa. Espero que a gente possa conversar novamente em breve. Mas muito obrigada, agradeço aí a quem assistir, enfim, espero realmente ajudar aí na discussão sobre democracia, né? É isso. Muito obrigado, professora. As cabras nos observam, ou talvez as hienas já estejam fartas. Ensaio de Severino em Goenha. Li por acaso no jornal italiano, A República, um artigo de Ítalo Calvino, com um título insólito: Le capre si guardano, as cabras nos observam. Calvino insurgia-se então contra a banalidade dos homens, no mundo que acabava de inventar a bomba atômica, nascida não apenas nas entranhas do deserto americano de Los Álamos, mas que já palpitava nos corredores universitários da Europa. E surpreendentemente da Itália, com Enrico Fermi, que depois integraria o Projeto Manhattan, que não se limitou a destruir Hiroshima e Nagasaki, mas redefiniu a própria ideia de humanidade.
A bomba não caiu do céu, caiu da razão, caiu da ciência, caiu da Europa culta. Foi lançada por homens que leram Dante e conheciam Sófocles. Por que a razão, a ciência e a filosofia europeias pariram o apocalipse? As cabras nos observam, sem entender. Olham como se olham as estrelas, sem compreender o que nelas habita, mas sabendo que guardam a verdade. As cabras continuam a olhar, talvez com mais humanidade do que nós. E essa verdade, hoje, é obscena. Depois da destruição total de 1939 a 1945, fizemos uma promessa ao mundo. Nunca mais. Nunca mais Auschwitz, nunca mais o extermínio de Anne Frank, nunca mais Shoahs, e a promessa deu origem, em 1948, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento que dizia: cada homem é um valor absoluto, um valor em si, irredutível, inviolável. Foi com base nisso que as constituições modernas foram redigidas. Foi com base nisso que nas escolas dos anos 60 e 70 nos educaram com livros fundamentais: O Diário de Anne Frank, A Inocência Perseguida, Se Isto é o Homem, de Primo Levi, A Humanidade Reduzida a Cinza, Antônio de Saint-Exupéry, A Fé no Essencial Invisível, Hannah Arendt com o conceito de banalidade do mal, mostrando que o mal não é obra de monstros, mas de homens comuns, obedientes, passivos. Fizemos filmes, construímos museus, Auschwitz, Berlim, Nova York. Lembramos o horror, mas esquecemos a lição. Hoje vemos tudo, em tempo real, nas redes sociais, nos telejornais, nas imagens filmadas por drones. Vemos crianças em Gaza com as cabeças abertas. Vemos corpos soterrados. Vemos o genocídio. E não fazemos nada. O mal tornou-se espetáculo. Mais do que banal, tornou-se banalizado. Sabemos, vemos, mas seguimos. Peter Sloterdijk escreveu que vivemos num tempo cínico. Sabemos o que está errado e mesmo assim continuamos. Mas hoje não é só cinismo, é medo. O medo de perder o emprego, o medo de ser silenciado, o medo de perder privilégios. E esse medo mata os valores. A palavra democracia está esvaziada. Em Israel, ninguém quer Netanyahu, mas ele governa. Nos Estados Unidos, muitos rejeitam Trump, mas ele volta. O povo protesta, mas é ignorado. Marcha, mas é reprimido. Participa, mas não decide. Mesmo a democracia direta da Suíça não escapa às forças do capital, do mercado, dos grandes interesses corporativos. Dominam tudo. O povo já não governa, nem sequer escolhe. É governado, é dirigido, é domesticado. Aqui entra a África. Não apenas como vítima, mas como lugar de pensamento. Frantz Fanon, como antes dele Césaire, já nos advertia. A Europa está literalmente no beco sem saída dos seus próprios princípios. Suleiman Bashir Diagne propôs: a filosofia africana não deve ser apenas reação ao sofrimento, deve ser proposta de universal. Pauline Rotundi, com precisão, lembrou que precisamos de filosofias africanas atuantes, inseridas no mundo, intervencionistas. A África tem a responsabilidade de não ser apenas testemunha, mas sujeito pensante e propositivo. Temos de sair da condição de cronistas da desgraça, tanto da nossa como da alheia, e tornar-nos arquitetos do possível. O que se passa na Palestina é mais do que uma tragédia geopolítica. É a falência do humano. É o retorno dos supremacismos. É o reaparecimento da ideia de que há povos sacrificáveis. Como dizia Joseph Arthur de Gobineau, há homens que merecem viver e outros que podem morrer. Estamos a regressar à barbárie teorizada. A ideia de que a humanidade não é só mais hierarquizada e que há vidas que valem mais do que outras. Se o capitalismo liberal de Adam Smith prometia uma humanidade unida pelo interesse econômico, hoje vemos que esse interesse não gera fraternidade.
gera exploração, divisão, massacres. É por isso que o nosso problema já não é apenas político, é axiológico. O que está em causa é o próprio significado da humanidade. Não basta uma nova gramática política, precisamos de uma nova gramática do humano. Uma gramática onde cada homem volte a ser valor absoluto, como em 1948. Cada povo tem autodeterminação real. O medo seja vencido pela esperança. A ética volte a guiar a política. O sofrimento gere ação e não apatia. Como a África do Sul o fez ao denunciar o genocídio de Gaza, mesmo contra as forças do capital. Como os povos sempre o fizeram, quando perdiam medo e se levantavam. Nunca esqueceremos a imagem onde o fotojornalista Kevin Karts, vencedor do prêmio Pulitzer, retrata uma criança desnutrida caída no chão, com uma hiena à espera ao fundo. Ele tira a foto, ganha o prêmio, não ajuda a criança. Quando questionado diz, não sei o que lhe aconteceu. Talvez a hiena a tenha comido, talvez não. Mas o que é certo é que a humanidade morreu um pouco mais naquele dia. E é isso que fazemos todos os dias. Tiramos fotos, protestamos, publicamos e seguimos. As cabras continuam a olhar para nós. As hienas, saciadas, já nem se esforçam. E nós, os homens, já não sabemos o que somos. Mas a filosofia africana, nascida da dor e da luta, ainda pode dizer algo ao mundo. Pode lembrar que pensar é resistir, que resistir é existir, e que existir é escrever a humanidade, porque a Palestina não é um lugar, é o espelho da nossa falência. E só se reagirmos com palavras, com ideias, com ação, haverá ainda algo a salvar. Criar uma nova gramática do humano não é utopia, é urgência. O tempo do diagnóstico já não basta. A denúncia, por mais justa, já não transforma. As imagens do sofrimento, por mais comoventes, já não bastam para impedir o horror. O mundo entrou numa nova fase, o esvaziamento radical do humano. A crise não é apenas política ou econômica, é ontológica. Está a desaparecer a ideia de que o homem tem valor por si. E sem essa ideia, nenhuma constituição resiste, nenhuma democracia se sustenta, nenhum povo se salva. O que fazer então? A filosofia africana e do sul global, diante do abismo, não pode continuar como eco tardio da crítica ocidental, nem como decorativa resistência. Tem de tornar-se laboratório de reconstrução, propor caminhos, não para restaurar o passado, mas para reinventar o futuro, restaurar o humano como centro da política. A filosofia africana pode relembrar que o valor de uma sociedade se mede pela forma como ela trata o mais vulnerável. O órfão, o refugiado, a criança faminta, o velho abandonado. Exigir que o poder político não seja apenas representação. O representante não responde, já não representa. Reabrir a questão da relação entre a ética e a economia. Enfrentar a necropolítica com a pedagogia moral sobre o valor supremo da vida. Refundar o direito a partir da vida, não da propriedade. Trata-se de enfrentar um desafio civilizacional. O Ocidente trouxe conforto, tecnologias, formas de liberdade, mas perdeu o sentido do essencial. Caminha para uma civilização do vazio com aparência de plenitude. De aparência democrática com práticas autoritárias. De direitos formais com vidas descartáveis. O que nos resta, então, não é restaurar o que existia, é fundar o que nunca houve, uma civilização centrada na vida e não no lucro, no humano e não no algoritmo. O desafio não é da África sozinha, mas sem uma África pensante, crítica e propositiva, o mundo não será salvo, porque a África conhece a dor da ausência. E só quem conhece essa dor pode gritar o essencial. A Palestina é hoje o nome da descrença no humano, mas a África pode ser o nome da sua reconstrução. Não como redenção simbólica, mas como força de pensamento real, como lugar onde a nova gramática do humano pode e deve ser escrita. Pensar o humano hoje é reconhecer que ainda não fomos humanos. A história, a colonial, a capitalista, a tecnológica,
foi em grande parte o fracasso dessa promessa. O século XXI, com seus algoritmos que antecipam desejos, as suas guerras que banalizaram a morte e os seus mercados que devoram tudo, não nos dá alternativa. Ou inventamos o humano, ou desapareceremos como a máquina que construímos. Não se trata de preservar o que fomos, mas de romper com o que já nos desfigurou. De fazer do humano não um dado, mas um ato. O gesto lúcido, solitário e comum de recusar o mundo como está. Só então, talvez, seremos, por fim, dignos do nome que há tanto dizemos sem o ter sido: humanos. Ensaio de Severino Goenha.